Olá, meus amigos, muito boa noite para todos vocês. Boa noite, vocês estavam esperando, né? Já estamos fazendo parte da família, estamos fazendo parte da nossa família. Você já faz parte da minha família e eu já faço parte da sua família. O meu muito obrigado para todos vocês que estão sintonizando no nosso canal. Você que está chegando agora pela primeira vez, você que já está no nosso canal e tem nos acompanhado, você que já conheceu a verdade, você já está liberto, você já está em outro patamar, já tem uma outra visão sobre a Bíblia, né? Pessoal, é muito importante que vocês venham acompanhar todas as lives, né? Todos os vídeos que nós temos, porque é uma sequência, né? Inclusive eu parei até a história de Josué. Eu estava querendo contar a saga do início entre a Bíblia e o livro apócrifo, né? E hoje eu vou falar a história, pessoal. O tema aí é Anjos Caídos. Pessoal, esse tema anjo sempre nos desperta uma atenção, né? O nome não é anjo, né? Eles têm um nome especial porque a letra J, pessoal, eu sempre tenho que passar isso para vocês, que a letra J, ela foi criada em 1631, eu sempre falo isso, e ela substituiu a letra Y, né, na pronúncia. O povo hebreu, ele não tinha letra, não existia a letra J, nem a letra X, nem a W. Então, essas letras elas foram criadas ao longo desses anos. A gente olha para trás, a gente pensa que é muito tempo atrás. Não foi muito tempo atrás. Não tem tanto tempo assim. Então, como foi criada essa letra J, e a letra J foi utilizada para a tradução dos pergaminhos, dos manuscritos, muitas palavras elas foram adulteradas, foram blasfemadas. Hoje eu estava até conversando com um irmãozinho, né, que ele frequenta a igreja batista, e ele ficou surpreso conversando comigo, né, que a primeira coisa que ele perguntou qual era a igreja que eu frequentava. Assim, é de plástico as pessoas perguntar qual a igreja que eu frequento, né, por que eu tenho tanto conhecimento assim se eu não pertenço a uma igreja. Aí eu expliquei para ele que o que eu vou falar para todos vocês, né? A palavra foi toda manipulada, ela foi toda trocada. E o principal, pessoal, que a gente sempre fala com todo mundo, o pessoal fala assim, mas não é importante, Denilson. O nome não é importante, gente. O nome é o mais importante, quer dizer, abaixo do espírito da criação, é o mais importante você conhecer o verdadeiro nome, pessoal. Se você não conhece o verdadeiro nome dos hebreus, do Deus dos hebreus, você vai viver enganado. E a gente não quer te enganar aqui. Você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é judeu, você que é muçulmano. Olha, pessoal, a maioria da Europa, ou grande parte da Europa, e até dos Estados Unidos, já conhece o nome Yahushua. Ele já conhece o nome Yahushua. E esse nome Yahushua, ele vai ser proclamado. Esse nome Jesus e todo esse sistema evangélico vai ruir junto com Roma. Porque o Império Romano, através de Constantino, eles dividiram as escrituras, dividiram os pergaminhos. Não foi fácil escrever a escritura, não foi fácil. O Criador permitiu, deu essa benevolência para a Igreja Católica de reescrever os pergaminhos dentro de um compêndio de livros chamado Bíblia. Só que o que eles fizeram? Eles deixaram pela metade. Na verdade, o João Ferreira de Almeida, quando começou a traduzir, ele morreu, ele não conseguiu traduzir toda. Então, um grupo de padres, de teólogos, né, que a gente entende que é teólogos, quando na verdade, se você olhar direitinho, analisar à luz da Escritura, você vai entender, pessoal, que os escribas, a palavra escriba, eles inventaram as escritas. Porque quem matou
o Salvador não foi, a gente sempre, haja dita que a gente tem que fazer a justiça, né? Herodes tem culpa no cartório? Tem culpa no cartório, né? Pilatos tem culpa no cartório? Pilatos tem culpa no cartório. Porém, quem realmente entregou o nosso Salvador, o nosso querido, amado Yahushua, para Roma, foi o próprio povo hebreu. Foi a tribo de Arudá e a tribo de Benjamim. Por que eu falo Arudá? Porque não existe Judá, não existe judeus, é Arudim. Porque a palavra é Yá, é YA. Então, quando a gente utiliza essa palavra YA, dá a pronúncia da letra J. Por isso que eles traduziram a Bíblia, né, para colocar o nome Bíblia, que a gente sempre fala isso, no lugar das Escrituras Sagradas. E a palavra que diz que é Evangelho era a promessa. A promessa foi trocada por Evangelho e a palavra Bíblia trocou as Escrituras Sagradas. E os nomes foram todos trocados, todos os nomes que você conhece da Escritura Sagrada, todos eles foram trocados, foram abrasileirados, foram adaptados. E dentre as coisas piores que esse povo fez contra o Salvador, foi mudar o nome do nosso Salvador, o nome do nosso querido e amado Yahushua, colocando no nosso amado Yahushua o nome do Deus dos romanos. O Deus dos romanos, que era o Jesus Mitra, que era proveniente do Deus Janu, do Deus Júpiter, porque eles adoravam os astros, e aí colocaram esse nome e introduziram ele dentro da palavra, dentro da Escritura, dentro da Bíblia, nesse compêndio de livro. E uma coisa, pessoal, uma mentira repetida várias vezes, várias vezes, ela passa a se tornar uma verdade. E isso não tem nem... Pode ser pessoa formada, pessoas que já têm um grau elevado. Mas veja bem, pessoal, olha só o que eu vou falar para todos vocês. A psicologia, ela estuda o comportamento humano, né? Você tem a psicologia e dentro da psicologia você tem alguns ramos que estudam a capacidade da mente da pessoa. Existe uma parte que nós chamamos de hipnose. É a tal da PNL e a tal da hipnose. E essa hipnose, pessoal, ela funciona da seguinte maneira. Ela funciona que quando o nosso cérebro ele é dividido em partes, existe uma parte no nosso cérebro que é o nosso cérebro primitivo, que é o nosso cérebro que comanda, a parte do nosso cérebro que comanda os nossos instintos animais. Ou seja, quando bota uma pessoa numa ilha e não dá comida a ela durante uma semana, quando você jogar ela um prato de comida na frente dela, vai se tornar um bicho. Esse mesmo instinto que nós temos desse cérebro, também temos o instinto da procriação, para criar, para procriar. São instintos de defender, instintos da pessoa se defender quando você é atacada. Por exemplo, quando alguém ataca o filho de uma mãe, a mãe vira bicho, que é para cima. Por quê? É um estilo primitivo. É aquele cérebro primitivo da pessoa. E essa parte da frente aqui da pessoa é a parte onde nós temos aquilo que nós filtramos, tudo aquilo que vem para gente obedecer o comando das informações que são dadas para gente. O que você vai querer aceitar e o que você não vai querer aceitar. Por exemplo, se eu falar para vocês agora, dá um tapa na tua cara aí, você vai dar um tapa na sua cara? Não, você não vai dar um tapa na tua cara. Se eu falar assim para você, faz careta aí para mim, você não vai fazer careta para mim. Se eu falar assim, bota o dedo do nariz aí, você não vai botar o dedo do nariz. Por quê? Porque esse cérebro aqui, a informação quando ela entra aqui, ela passa numa coisa chamada consciência, que é uma proteção que nós temos no nosso cérebro, para que a gente não venha fazer muitas besteiras e ouvir toda pessoa que falar uma coisa, tipo assim,
Você já viu aquela pessoa que tudo que a outra pessoa manda ela faz? O nome dessa pessoa se chama o quê? Palhaço. Se você levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, bota a mão para frente, bota a mão para trás. Agora olha as pessoas dançando música, pessoal. Olha as pessoas dançando música. Você já parou para olhar? Olha a pessoa. Ó, tem uma música que canta assim, ó. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Tum, dum, dum. Lembra dessa música? Agora observa a música cantando, ó. Onda, onda, olha a onda. Aí a pessoa bate a mão. Onda. Então há uma coreografia, e essa coreografia ela entra na mente da pessoa e a pessoa passa a ser tipo palhaço, boba. Mas isso é tudo levado num ambiente descontraído, numa festa, sem maldade nenhuma. E essas informações, ela ultrapassa a linha do raciocínio lógico. Vocês estão me entendendo, pessoal? Como acontece esse fenômeno chamado hipnose? Ela passa pelo raciocínio lógico. Então, o que foi feito com as escrituras? Como o nome, eles não poderiam mudar a história que é verdadeira, eles mudaram o nome. Eles mudaram vírgulas, eles mudaram o tempo, o período. Então, eles levaram para muito longe, como se estivesse há 2000 anos atrás, entendeu? Porque cada geração, a geração, pessoal, ela está diminuindo a quantidade de vida dela no planeta Terra. Outra coisa que eles botaram na cabeça de todas as pessoas, quando você se vacinar, foram criadas as vacinas, e porque as vacinas fazem com que as pessoas... Olha o que é jogado na cabeça da pessoa, as pessoas vão viver mais. É verdade isso? É verdade isso, pessoal? Não é verdade, porque se você olhar para o início da Bíblia, Abraão viveu quase 1000 anos, Noé viveu quase 1000 anos, Adão viveu quase 1000 anos. E naquele tempo não tinha vacina, pessoal. Sim ou não, pessoal? Brincadeiras à parte. Eu estou tentando fazer você entender que alguém que não é humano está manipulando a verdade. A verdade existe, mas a mentira, ela precisa da verdade. Não existiu um Salvador na face da Terra? Ele não veio como o nosso Salvador? Aí é uma verdade. Mas o nome dele é Jesus? Não, não é Jesus. É uma mentira. Mas a verdade que ele andou, ela está impregnada na sua mente. Porque os livros estão te remetendo você pensar que Jesus é o Salvador da humanidade, quando na verdade o verdadeiro nome do Salvador é Yahushua. Compreendeu, pessoal, o que eu estou falando para vocês? Vocês entenderam como a coisa ela tá? E olha só, pessoal, agora você vai ficar mais assustado ainda, porque esse sistema, o sistema que está numa mentira, ele vai ter que cair. Então, se o nome não é o nome verdadeiro, todo esse sistema, esse emaranhado de gravadoras, de vários templos religiosos, de pessoas simulando muitas coisas, isso vai cair, pessoal. E a verdade vai fazer com que as pessoas se decepcionem. É a mesma coisa quando você, se decepciona com uma pessoa. Quando você se decepciona, quando você vê aquela pessoa como ela é, você acaba se decepcionando, porque aquela pessoa não era nada daquilo que você estava esperando. Eu comecei falando que ia falar de anjos, mas virou uma orientação para todos vocês. E eu estava pensando muito hoje, conversando com aquele rapaz, com aquele senhor que é cristão. Até esse nome cristão, tá vendo? Cristão, crente, todos esses nomes que nós temos aí, toda essa realidade, pessoal, foi uma realidade forjada. A realidade foi forjada. O país chamado Israel é um país forjado. Ele foi criado em 1948. Por favor, pessoal, pesquisem.
Se vocês têm, por enquanto, vocês estão livres para pesquisar, ainda há tempo de vocês pesquisarem. Esse país foi formado lá na faixa de Gaza e tinha um voto Minerva de um brasileiro chamado Oswaldo Graça Aranha. Agora, quem criou esse povo? Quem usou essa figura das pessoas? Se os hebreus, a maioria dos hebreus, pessoal, eram pretinhos. As 12 tribos eram pretinhas. Não tinha branquinho nas 12 tribos. Os branquinhos foram filhos de Jafé, jafetista, descendentes de Noé, porque Noé foi o primeiro loiro dos olhos azuis a acontecer na terra. Aquele loirão bonito dos olhos azuis, foi Noé. Noé teve 3 mulheres diferentes. Uma branquinha, que foi a mãe de Jafé, uma amarelinha, que foi a mãe de Sem, e uma pretinha, filha de Caim, da descendência de Caim e Lúluva, o qual gerou o filho Canaã, Cã, que gerou Canaã. Então essas coisas você não vai ouvir nunca num templo religioso, porque a palavra foi montada para enganar as pessoas. Satã está enganando as pessoas. E essa palavra Lúcifer também é uma palavra mentirosa, porque Lúcifer quer dizer portador da luz. O nome, segundo nós temos relatos, estudamos, o nome do príncipe caído se chama Samaú, e não Samael, porque tudo que tem El vem da Grécia. E a Grécia, também junto com Roma, juntaram essas duas forças, seus deuses adorados por eles, introduziram esse pensamento desse Deus dentro das Escrituras Sagradas. Por isso que você tem trindade dentro das Escrituras Sagradas. Tu tem o Pai, tu tem o Filho e tem o Espírito Santo. Se você olha, meu amigo cristão, você que é da igreja evangélica, olha para a igreja católica, vê se lá tem Espírito Santo. Lá tem Espírito Santo? Na tua igreja tem Espírito Santo? Então, você vai, é a mesma coisa. Lá tem Jesus? Na tua igreja tem Jesus? É a mesma coisa. Mas essa venda tem que ser arrancada da sua vista, para que você aprenda. Denilson, você tá. O que você está falando, Denilson? Peraí, o que você está falando, gente? Vocês gostam de ouvir a verdade? Porque, na verdade, a gente não pode utilizar hipnose. A verdade, a gente tem que pegar e entregar. Eu sei que às vezes a verdade dói, a verdade machuca. Mas, gente, tem como vocês pesquisar hoje. Tem como você ver se o que eu estou passando para você é uma verdade, tem uma veracidade. Olha, a maioria das pessoas que eu converso, elas já sabem que o nome não é Jesus. Ponto. Aí você tem uma separação de vários nomes do Salvador. Hashem, Jeová, Jiré, Javé, Emanuel, Jesus. Olha quantos nomes tem para uma pessoa só. Por que foi dado esses nomes todos? Por que as pessoas, por que esses inteligentes fizeram isso? Por que não colocaram lá aquele nome? O nome é Jesus, o nome é Yahushua, o nome vai ser Yahushua, porque o nome é próprio, você não pode trocar o teu nome. Hoje você quer trocar teu nome, você vai passar por um problema sério. E tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é por causa desse maldito gatilho, esse gatilho de hipnose que vocês vê nos filmes, né? Que você vê aquele olho de Rasputin. Depois vocês podem pesquisar o que é isso. O olho de Rasputin é aquele olho em que os psicólogos, os hipnoterapeutas utilizam para dominar a mente das pessoas. Você pensa que não, mas todos vocês já foram hipnotizados. Todos vocês, todos que estão aí vendo esse vídeo, inclusive eu também. Porque na hipnose há um engano. Na hipnose há um engano, pessoal. E quando você olha para o nome,
e fala assim, como Deus, mas o nome não é esse, está escrito lá, realmente está escrito lá, eu estou vendo lá. Se eu pegar a Bíblia aqui, eu vou ver Jesus, vou ver Deus, ver tudo. Mas será? Uma pergunta para você. Será que esse é o nome verdadeiro? Será que você, meu amigo, que está, você que se diz, olha só, os judeus, Yahudim, que nós brasileiros somos Yahudim, nós somos os verdadeiros Yahudim da Bíblia, do João Ferreira de Almeida, nós somos, porque há uma blindagem, e o nosso Deus, pessoal, não é Oxalá, não é Xangô, não é São Jorge, não é Aparecida, não é Jesus, não é Javé, não é Jeová, não. O Deus dos hebreus, o Deus do povo hebreu é Yahô. Aquele que fez o céu, a terra e o mar. Aquele que levou o povo do Egito para a salvação. Aquele que prometeu a Moshe, que o nome dele, o pessoal fala que é Moisés, né? Ah, meu povo, a hora que vocês abrirem os olhos e verem que essas religiões cegaram as pessoas. E o que você é, Denilson? Nós não temos que ter rótulo, pessoal. Nós não temos que ter religião. Nós temos que adorar ao nosso Criador sem a religião, porque a religião destrói as pessoas, constrói partido, cria discussões, cria desavença. E o que o Criador quer de todos nós? Que nós amemos uns aos outros, que nós respeitemos uns aos outros, que nós o adoremos em espírito e em verdade. E que quando você, meu amigo que está aí do outro lado, que está me ouvindo agora, quando você for tocado por essa força, quando você for alcançado por esse poder majestoso, então você nunca mais vai botar os pés num templo. Você nunca mais vai estar sob a cobertura de homem algum. Porque o teu Deus, o teu único e criador Deus chamado Yahweh, esse irá libertar o mundo do apocalipse que está aí para vir, pessoal. Nós estamos nos aproximando da reta final. Vamos ver coisas que a gente nunca viu. Ainda hoje eu estava falando, no Brasil nunca teve terremoto. Nesse ano teve vários terremotos no Brasil. A gente está vendo um pai estuprando padrasto, estuprando filhas, mortes horripilantes, sacrifícios humanos estão sendo feitos em rituais satânicos. Já tem a igreja do Lúcifer, a primeira igreja do Lúcifer já existe. As pessoas estão tatuando os símbolos satânicos no corpo e achando isso que é uma arte, é normal. Que Yahweh venha ter misericórdia de todos nós, pessoal. Esse é o canal DRN, o canal do Livro dos Apócrifos. Se você tiver alguma dúvida, pessoal, nos procure, nós temos um grupo no WhatsApp. E nós teremos o maior prazer, eu tenho uma equipe de fé, o Júnior e a Jéssica e o Hélio e alguns irmãos aí que pronunciam o nome Yahweh, eles estarão para esclarecer para vocês a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Um forte abraço, uma boa noite, não deixe de se inscrever no nosso canal.